totalmente desprezado. Ele foi totalmente abandonado. É o que ele está dizendo. Eu estou totalmente abandonado. Deus meu, por que me abandonastes completamente? Esses conflitos, irmãos, não podem ser jogados de qualquer maneira. Nós precisamos investigar até onde nos é possível. Ele não conheceu o pecado. Essa frase carrega em si um valor infinito. Ele não conheceu o pecado. Jesus Cristo foi para a cruz. Ele encarnou. Ele estava lá como Deus Filho. Os poderes de Deus. Ele encarnou, ele se rebaixou até a natureza humana para viver aqueles 33 anos e meio e ir para aquela cruz. Já sabia que o homem ia fazer aquilo que fizeram com ele. Só que quando ele passou pela cruz, ou até antes, ou desde que ele nasceu, ele foi um homem como eu e você. Só que ele era guiado pelo Pai, pelo Espírito Santo. E nós também podemos ser agora. E ele veio exatamente para nós podermos ter a mesma dádiva que ele teve como homem, de ser guiado pelo Espírito. Por isso que ele orava com o Pai toda hora. Ele se relacionava com o Pai. Ele era orientado pelo Pai, mas como homem. E eu e você também podemos ter a mesma orientação, o mesmo Pai. Puxa, eu fico falando aqui, e fico falando como nós somos seres limitados, né? De não se aprofundar na Bíblia. Nós estamos aqui nesse trabalho da academia, né? De treinar a vida espiritual, já há 2 anos e alguns meses. São tão poucas pessoas que aderem, mas tão poucas. E eu falo, puxa vida, que dádiva que Deus me deu. Porque se das minhas redes sociais eu consigo ser uma parte, que é 5%, que posso entender o que eu estou falando, eu não tenho 5% ainda da minha rede social. Eu conto isso pelo canal YouTube, que lá tem, se eu não me engano, 10 mil vídeos, pequenos e grandes. Conto o YouTube com 10 mil vídeos, falando do que? Dessa integração da vida natural com a vida sobrenatural. A sobrenatural engloba a natural. E focada no empreendedorismo biotécnico, que é cristão verdadeiro, esse é o ponto, e produtivista, onde as empresas, e é isso que nós estamos performando na nossa empresa, que as pessoas sejam sócias e atuem como sócios, que as pessoas vislumbrem o lucro e não quanto vão receber no fim do mês, pensando em tempo, pensando em produto, um produto de qualidade, um produto no prazo, um produto de menor custo, atender a necessidade do cliente, ou seja, prestar serviço, servir o outro. Servir o outro e servir os próprios sócios, que vão ter resultados com a própria empresa, todos participando. E geotecnia é uma coisa que precisa em todo quanto é lugar. Por que eu estou ligando uma coisa a outra? Porque tem tudo a ver. Só que as pessoas não entendem. Eu estou revelando isso, tem tudo a ver. Jesus Cristo veio na cruz, veio para aquela cruz, deu a vida para ele ter uma vida espiritual nele. O que eu estou falando é ele que está me guiando.
Não é porque eu quero. Se eu fosse pensar como ser humano, mas é normal, cara do mundo, eu estaria pegando os recursos e curtindo a vida. E os meus hobbies. Mas não. Eu estou curtindo o amor de Cristo, pondo em prática isso. Como? Um empreendedor geotécnico cristão verdadeiro. Tudo isso que é empreendedor geotécnico foi uma dádiva que Deus me deu. Cristão verdadeiro. Então é Cristo. É Ele que é o cabeça. O Espírito Santo me guia. Mas me guia para eu ser cristocêntrico, não egocêntrico. Não é carnal, é espiritual. Bom, vamos lá. Mas ele levou os nossos pecados. Ele não estava espiando os seus, porque não havia nele nenhuma possibilidade de pecado. Mas nós sim, os filhos da ira, sim. Aqui você vai ver o clamor em dois aspectos. Primeiro, é o clamor daquele que provou a consequência final do pecado. Escute. Em primeiro lugar, esse clamor, quando diz que ele clamou ao Pai, Deus meu, esse clamor, esse grito dele. E aí você começa a perceber a fragilidade física na qual ele estava, o seu estado de fragilidade física, psíquica. Ele estava completamente fragilizado. Como essa semana, eu estava lendo um texto de um irmão que fazia uma exposição sobre isso. Ele chega a dizer que ele sentiu o pavor da morte. E é fato, porque o texto em Marcos 14 aponta para isso. Ele sentiu o pavor da morte. Mas ele não se curvou a ela. Não foi a morte que o matou. Foi ele que matou a morte. Por isso Paulo levanta aquele grande canto. Morte, onde está a tua força? Morte, cadê os teus aguilhões? O salário do pecado é a morte. Porém, nele não havia pecado. Então, ele não teve que pagar a morte, porque ele não devia a ela. Nós devíamos a morte. Todos nós tínhamos, por consequência. Ok, explicação bacaninha. A morte é para quem é pecador. Por que há morte para quem é pecador? Porque lá no Éden, quando houve a desobediência, antes de desobedecer, é porque Adão e Eva não criam, não acreditavam em Deus. Se acreditavam em Deus, ia obedecer. Mas como eles não acreditavam no que Deus falou, para não comer a árvore e tal, eles desobedeceram. Hoje todo mundo está fazendo isso. Nós temos que ouvir o Espírito Santo. Nós temos que voltar a ter um relacionamento com Deus, com o nosso Criador, para restabelecer a vida eterna que havia em Adão e Eva antes de não acreditar em Deus. Porque a hora que não acreditar em Deus, Deus cortou. Cortou o quê? A vida eterna. A vida eterna tem que ser com a mente de Cristo. Tem que ser ouvindo Deus. Por isso que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, depois da morte e ressurreição de Cristo. Tem uma lógica nisso. Hoje eu vejo uma lógica.
Por causa das revelações que eu tinha. E eu estou colocando aqui assim como o Luiz Fontes. Natural, por